Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de versículo da Bíblia. João 14, versículo 1 em diante. Não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito e já agradeço à secretária Doc Zeneci Dreher que realize a leitura do expediente. Expediente de 26 de outubro de 2020. Ofício número 1417 de 2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta à indicação número 117 de 2020 do edil Coronel Mário. Convite do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referente às comemorações alusivas aos 65 anos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ofício número 262 de 2020 do Gabinete do Prefeito encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 77 de 2020 que autoriza a permissão de uso de bem público e da outras providências. Ofício número 261 de 2020 do Gabinete do Prefeito encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 78 de 2020 que altera a Lei Municipal número 6.526 de 8 de julho de 2020. Indicações. Indicação número 125 de 2020 de autoria do edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada a instalação de luminárias na sede do distrito de Paula Pereira, em alguns pontos onde não possui. Indicação número 126 de 2020, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção correta dos buracos do meio-fio da Rua Marechal Floriano, em frente ao número 1066, próximo à Clínica Atenas. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária, vereadora Zeneci Dreher. Passamos então ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gil Baiano com a palavra. Senhor presidente, só fazer uma pequena justificativa enquanto a esta indicação. Paula Pereira é uma área urbana e o vilarejo da sede, que é a sede do distrito, alguns pontos lá que não tem iluminária, não tem iluminação. Então, solicitando aí que o setor de planejamento está fazendo a retirada de várias luminárias e colocando luminária de LED, que essas luminárias que estão sendo retiradas aqui do centro da cidade, que sejam instaladas nesses local aí onde não há iluminação. E lembrando que Paula Pereira é área urbana lá também. Então, a pedido da comunidade, alguns pontos lá não tem iluminação pública. Então, só para justificar a instalação dessas luminárias lá na sede do distrito Paula Pereira. Mais algum vereador inscrito? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, a todos o meu cordial boa noite. Senhor presidente, semana passada no expediente foi lida a resposta do requerimento. Eu só gostaria de tecer os comentários, tá?
não está no expediente de hoje, mas é importante porque foi questionado, inclusive hoje, com relação a esse assunto. Eu havia formulado um requerimento com relação às quedas de energia e veio uma resposta da Celesc. E é importante essa resposta, principalmente porque algumas empresas do setor de panificação me cobraram. Então, com a permissão de Vossa Excelência, eu vou fazer a leitura dessa resposta com relação a essa instabilidade do sistema, queda de energia. Resposta à vossa solicitação, feita através do ofício 804/2020. Temos alguns pontos a apresentar no que diz respeito ao sistema de distribuição de energia do município de Canoinhas. O sistema de distribuição dessa cidade conta com diversos dispositivos e equipamentos destinados à proteção e com 2 subestações, sendo que uma delas foi recentemente construída e inaugurada em 2019, com investimento de cerca de 12 milhões. Nos 3 alimentadores que derivam das subestações, temos 41 religadores trifásicos, monitorados remotamente, e 806 ramais protegidos por religadores monofásicos fusíveis, religadores e chaves fusíveis a cada um dos 3.956 transformadores que possuem próprios fusíveis de proteção. Cada atuação por falha na rede de distribuição de qualquer um dos vários equipamentos de proteção citados acima, de alguma forma vai afetar algum consumidor do município de Canoinhas. Porém, o defeito será isolado do sistema interligado e não afetará o município como um todo. A única forma ou maneira de todos os consumidores de Canoinhas sentirem alguma estabilidade no fornecimento de energia, de forma simultânea, seria atuações ou interrupções nas linhas de transmissões, nas subestações, fato este que não ocorreu nos últimos 6 meses. Sendo assim, para uma análise mais assertiva por parte da nossa área técnica, a identificação de possíveis falhas ou interrupções seriam necessárias informações mais específicas sobre quem sofreu as interrupções, informando o número da unidade consumidora, o número do protocolo da reclamação efetuada, e sempre referenciando o período. Lembramos também que, nos últimos meses, a região foi severamente afetada por fortes temporais, como, por exemplo, o ciclone Bomba, que ocorreu na data de 30 de junho de 2020, devastou as redes de distribuição da Celesc. Devido a essas eventualidades, alguns consumidores de Canoinhas sofreram interrupções de fornecimento de energia. Informamos ainda que toda ocorrência pode ser informada pelo próprio consumidor pelo fone 0800 048 0196, através dos aplicativos Celesc ou nas lojas de atendimento. Atenciosamente, Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da unidade de Mafra. Agradeço a resposta. É importante frisar que, quando houver interrupção, o registro é muito importante. O que não está registrado, devidamente registrado, não consta nos autos, como tem o ditado, que é importante as pessoas fazer as suas reclamações através do registro formal. Eu vou levar essas pessoas a resposta da Celesc. O sistema realmente é muito complexo, existem as quedas de energias, porém, ele foi formulado esse requerimento dadas as reiteradas quedas de energia em alguns pontos do município. Então, foi em função disso. Esperamos que, na medida do possível e tecnicamente, sejam minimizados, sanados, é praticamente impossível esses problemas. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Há mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenice Dreher. Senhor presidente, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 78 de 2020, que altera a lei municipal número 6.526, de 8 de julho de 2020. Esta lei municipal ela está diretamente relacionada ao Centro de Atendimento Covid do município de Canoinhas. E, a princípio, a proposta é a contratação de pessoal para atendimento no centro Covid, pela falta de pessoal, baixa de pessoal, em função dos atestados,
e principalmente pela necessidade de atendimento separado dos demais serviços de saúde, no sentido de proteção, tanto dos servidores de saúde quanto da própria população. E considerando que o decreto de calamidade pública também foi prorrogado, a proposta então é prorrogar a contratação desses cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Seria prorrogar o prazo para que o serviço continue à disposição da população. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenessi. Entendendo que o plenário é sempre soberano, coloco em deliberação, inicialmente a discussão e após para votação da inclusão do projeto 078 de 2020. Então está em discussão a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 078 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação para a inclusão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Sendo assim, hoje, em primeira votação, entra o projeto de lei 078 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 078 de 2020, que altera a lei municipal número 6.526, de 8 de julho de 2020. Prorroga o prazo de contratação dos profissionais em decorrência do Covid-19, enquanto perdurar a pandemia. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 078 de 2020 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 26 de outubro de 2020. Requerimento número 828 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando a confecção de projeto executivo para a futura pavimentação da rua Alois Tiber, bairro Alto das Palmeiras. Coloco em discussão o requerimento número 828 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 828 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Requerimento número 829 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, reiterando a possibilidade que sejam procedidos estudos técnicos necessários para relocar a quadra de bote que foi construída na rua Castelo Branco, Coab 1, que se encontra desativada, para ser instalada na Praça Afonso Gapski, no bairro Água Verde. Coloco em discussão o requerimento número 829 de 2020 e de imediato passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Senhor presidente, 2018 formulei um requerimento juntamente com o vereador Chico Mineiro, que estava nessa Casa de Leis. Nós participamos de uma reunião no bairro Água Verde com alguns praticantes de bocha, entre os quais seu Estange, que tinha uma quadra lá naquele bairro, e foram construídas essas canchas de bochas por ocasião dos Jogos da Terceira Idade, um grande evento que aconteceu em Canoinhas. Só que a quadra que foi construída ali na Coab 1, na época nós já havíamos feito a solicitação, porque determinadas comunidades não estão muito identificadas com determinado tipo de esportes. Bocha praticamente não se pratica ali na Coab 1, ao menos é o que a gente conversou com as pessoas. E nós havíamos formulado esse requerimento na possibilidade de relocação da quadra. Ontem estive lá novamente
né? A parte estrutural e de cobertura pode ser aproveitada, eu acho que isso pode ser relocado. O espaço pode, inclusive lá, um parquinho, eventualmente pode ser adaptado para uma outra atividade, mas seria importante atender a comunidade do bairro Água Verde também, que fez essa solicitação para a construção dessa quadra de bocha, porque lá tem muitos praticantes, muitos bochófilos que iriam ser atendidos no seu pleito. Da forma como está se deteriorando essa quadra ali na Coab 1, ou ela requer uma manutenção adequada, ou realmente se procure um outro equipamento público para instalar naquele local e faça a relocação, né, dessa quadra, que seria extremamente importante. Isso é um pleito antigo daquela comunidade. Eu acho que nós temos que retomar essa discussão. Eu vou conversar, inclusive, com o senhor João Lismayer, secretário de Planejamento, para ver tecnicamente da possibilidade e viabilidade legal de ser feito isso. Eu não, nas caminhadas que nós temos feito, solicitando voto, nós temos escutado alguns pleitos reiterados e reiterar para a nossa comunidade, né, que nós não podemos prometer, mas nós podemos nos comprometer a tentar viabilizar, né, algumas questões que são importantes, principalmente no sentido de prática de esportes, como foi solicitada essa quadra. Acho que é um assunto que nós temos que ser retomado. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Eu gostaria de, se o vereador autor, Coronel Mário, me permitisse, de assinar talvez esse requerimento e pudesse ampliar, que a comunidade da Coab 1 necessita mesmo de uma academia ao ar livre, mas uma academia com as ferramentas que tem, igual as outras academias que lá tem umas escadas, tem uma quadrazinha lá, e uma solicitação da comunidade para se colocar uma academia com aparelhagem da qual tem em outros bairros. Então, se Vossa Excelência permitir ampliar esse requerimento, claro, solicitando que, na ausência dessa cancha de bocha lá, seja instalada uma academia conforme tem nas outras comunidades. Com certeza. É um prazer, senhor. Agradeço a sua manifestação. Ontem mesmo escutei essa reivindicação também. Estive no local onde já tem alguns equipamentos, tá? E a comunidade realmente pede, né, a instalação dessa academia. Porque quando eu falei equipamentos públicos, eu não citei, até mesmo porque eu teria que conversar antes com o secretário de Planejamento para ver da viabilidade ou possibilidade de fazer isso. Mas, com certeza, né? É um prazer o senhor assinar comigo esse requerimento. Positivo. Vereador Vilmar Sudoski, com a palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que se faz presente, internautas, boa noite a todos. Parabenizar o Mário pelo requerimento, também gostaria de assinar junto e gostaria de ir um pouco além de tudo isso. Aquela praça, ela merece ser revitalizada na sua totalidade e merece ser feito a rua João Groscope, se não me engano é o nome da rua que segue a Sérgio Gato. Antônio Groscope, né? E seguindo à direita, quem vai para o Salto, ela ser feito ali mais uns 150 metros, 200 metros no mínimo, para que a praça toda seja já então servida da contribuição de melhoria com asfalto, calçadas em torno dela e revitalizar toda a praça. Ali é o ponto mais atrativo do bairro Água Verde, né? Fazendo a ligação com o Salto Água Verde, com outros bairros que ligam ali, e ela merecia ser bem iluminada, vereador Gil Baiano, revitalizada, colocado o parquinho, revitalizado o parquinho, colocado a academia, e essa cancha de bocha também deveria estar ali naquele local. Eu também tive já por várias oportunidades, inclusive até participei em algum momento de alguma reunião com os praticantes da bocha, né? E a sua grande maioria são pessoas que residem e moram em torno daquele local. Então, acho que é o local mais ideal. Da mesma forma, como o vereador Gil Baiano, gostaria de assinar junto e ser
um parceiro para que essa luta se concretize. Porém, fazendo aquele asfalto em torno da praça e revitalizando a praça e colocando lá à disposição essa cancha que aquele povo tem reivindicado já há um bom tempo para a comunidade canoinense. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento número 829 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 829 de 2020. Vereadora Norma, tem mais um requerimento. Requerimentos número 830 e 831 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ivone Sidorak e do senhor Anastácio Zorek. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há inscritos, senhor presidente. Obrigado. Desta forma, quero agradecer os colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia, internautas, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 27 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.